A gente está começando aí período de preparação, período final de preparação para as ultramaratonas do segundo semestre. O pessoal que vai para Chamonix está aí a menos de 30 dias das suas provas. A gente está fazendo aí o finalzinho da preparação e entrando na fase crítica aí dos atletas, alunos que vão para as ultramaratonas de setembro, principalmente a UTMB Paraty. E nessa fase final de preparação, muita gente fica preocupado com a parte física, né? E a grande pergunta que fica na cabeça: será que eu vou ter pernas para concluir meus desafios? E nessa ansiedade pré-prova, se descuida dos fatores que mais geram incidência de não conclusão em prova, famoso DNF. E esses fatores que levam à não conclusão de uma prova de endurance, como uma ultramaratona de trail, estão muito mais ligados à parte mental e emocional do que à parte física. Eu vou tentar fazer aí nos próximos minutos um apanhado de como eu vejo essa questão. Bom, pessoal, é claro que um pressuposto básico para se cumprir uma prova aí com mais de 8, 10 horas de trail, ultramaratonas, né, que vão aí fazer pelo menos 50 quilômetros em terreno muito acidentado. A gente vai ter para o nível médio aí acima de 8 horas. Para você perfazer esse desafio, essencialmente você vai ter um condicionamento físico mínimo que permita vencer esse desafio, tá certo? Mas isso não deveria ser uma preocupação a 60 dias da prova, por exemplo, visto que naturalmente a ordem natural do processo não é você sair do sedentarismo ou de parado para fazer uma prova desse. Então, se eu não fizer um vídeo onde eu vou falar que o processo de treino físico, né, é essencial para você cumprir, vou estar sendo leviano. Então, sim, tem um tempo de preparação onde você vai cumprir tarefas físicas. A gente vai chamar isso aí de planilha, de preparação, de orientação. E isso vai suprir o seu requisito físico. O que nem sempre está prescrito na planilha ou está no campo de visão do processo são elementos não físicos que vão interferir no sucesso dessa empreitada. Hoje eu quero abordar aqui de maneira superficial alguns aspectos que vão fazer a diferença na preparação mental e emocional para eventos de endurance, para eventos de longa duração, para eventos de requisição física muito importante e prolongada, tá certo? E é claro, como eu falei, o treinamento de corrida, o treinamento de montanha vai ser essencial para isso. E vai ter outros aspectos emocionais, mentais, desafios que vão compor esse espectro. Como eu tô só nessa caminhada aí de ultramaratonas trail, treinando para as minhas provas e treinando atletas para suas provas há um pouco mais de 10 anos, minha observação foi sendo construída em vários aspectos
que vão levar a uma diferenciação da preparação que a gente habitualmente vê só como a planilha. Então eu vou dividir o aspecto mental em 3 partes. Uma que é a carreira até você chegar à ultramaratona. A segunda, a prova da ultramaratona. E a terceira são os aspectos exclusivos, mentais e emocionais de esportes de endurance, esportes de muita requisição física, de requisição física prolongada. O primeiro aspecto nesse processo vai ser desenvolver uma qualidade que a própria gestão de recursos humanos vem se dedicado há pelo menos 2 décadas, que é tornar-se um indivíduo treinável. O que quer dizer isso? Tornar-se dócil a um processo de treinamento, a um processo de evolução, de crescimento, que não vai ser definido por você. Essa é a grande característica. Vai ter pessoas que vão conseguir autogerir seu desenvolvimento? Sim. Mas talvez esse não seja o seu caso. Talvez você não tenha tempo para descobrir. De qualquer maneira, vamos voltar para o tema. Tornar-se treinável vai se concretizar na prática em você adquirir as condições de cumprir planos de treinamento, de organizar a sua agenda para cumprir esse plano, sendo que ele não foi feito por você. Quando você consegue tornar-se dócil a esse processo, você vai ser capaz também de ultrapassar um corredor de 5 e 10 km para um corredor que consegue fazer mais horas de exposição, e você vai conseguir sair daquele corredor que corre no plano, corre sem vento, para um corredor que ele enfrenta qualquer intempérie, qualquer condição geográfica e torna-se fora de série. Qual é a minha experiência? Em mais de 10 anos treinando atletas de endurance e preparando atletas para ultramaratonas de trail. Eu certamente atesto que hoje os melhores alunos que eu tenho, que estão tendo seus melhores níveis de superação, seu maior nível de concretização dos seus sonhos, são atletas que tiveram dificuldades em gerir esse processo. E uma vez que eles dominaram esse processo, hoje eles são imparáveis. Então, degustar esse feijão com arroz, que é básico, que vai formar, né, o fundamento do atleta que você vai ser, ele vai te deixar livre para perceber que você pode mais e para desejar feitos cada vez maiores, cada vez menos parte do campo do imaginário comum. E aí, tornar-se treinável vai permitir você ser um ponto fora da curva. E tornar-se um ponto fora da curva vai gerar uma nova demanda emocional em você, que é sustentar
essa solidão, essa solitude, sustentar esse exclusivismo, sustentar um jeito diferente que vai atrair a atenção nem sempre positiva dos outros. Então hoje, domingo, enquanto quem desafiou o mau tempo está correndo lá no calçadão, eu sou o único que está caminhando com a mochila de 15 quilos nas costas, na areia, no chuvisco. E isso é libertador. E nesses momentos faz sentido aquela frase que a minha mãe, talvez a sua mãe, ousou desafiar o seu conforto e a formação da sua individualidade lá no passado, dizendo assim: você não é todo mundo. E depois que você amadurece, você vai ter que dar razão. Que quando sua mãe falou você não é todo mundo, ela estava querendo muito o seu bem. Num tempo onde individualidade pessoal valia muito e contava muito na formação do caráter, das possibilidades, influenciando assim no campo das realizações. Enquanto tornar-se treinável é uma capacidade quase que exclusivamente mental e emocional, o resultado de dominar essa capacidade vai gerar outras tantas demandas. Como eu falei, a liberdade para sonhar com uma ultramaratona para um corredor que uma vez se viu com dificuldade para fazer 10 quilômetros, ou num terreno desconfortável, ou num tempo que o mundo da corrida diz ser decente, isso vai te levar para demandas maiores, que sejam a escalada nos quilômetros, ou no tempo de exposição, ou no nível de dificuldade que te desafie. Isso você vai aumentando, e nesse aspecto você vai sonhar pontualmente com provas ou vivências que são desafiadoras. E essa é a próxima categoria mental e emocional que você vai desenvolver, que é tornar-se ainda melhor, tornar-se ainda mais ousado, tornar-se ainda mais exclusivo, o que vai demandar de você mais tempo de dedicação, mais esforço físico relativo, mais demandas emocionais para cumprir. Essa é a segunda fase das demandas emocionais, que uma vez em falta, independente do nível de capacidade física, poderão ameaçar a sua performance. E o terceiro aspecto é, depois de ter se preparado fisicamente para os seus primeiros desafios realmente desafiantes, você vai voltar com a sensação de que você fez tudo ou quase tudo errado. Por quê? Porque lá na realidade que você foi exposto, seu programa de treino não estava percebendo algumas demandas específicas, que elas influenciaram muito mais na sua vontade de continuar do que na capacidade das suas pernas de vencerem aquele desafio. E é isso que se trata a preparação para ultramaratonas, e principalmente para as grandes ultramaratonas, aquelas clássicas, aquelas que todo mundo fala, aquelas que todo mundo deseja, como é o caso
do Universo TMB, como é o caso de Patagonia Run e vários eventos que despertam o desejo de avançar na trilha e na montanha, além dos 10, 20, 30 quilômetros. Há uma relação enorme de qualidades, e qualidades que nascem das percepções, de qualidades emocionais relativas ao endurance, que eu precisaria organizar, fazer um vídeo bem longo para isso. Mas eu vou usar da prática do momento. Hoje eu estou fazendo um treino que eu relutei anos a fazer, que é caminhar e caminhar com peso nas costas, ou seja, jogar contra o meu conforto, jogar contra o meu time, que é dificultar consideravelmente todas as minhas percepções que eu construí durante vários anos de treinamento de corrida. Tá certo? Então hoje estou fazendo um treino que não é desejável no primeiro plano, que é um treino que eu saio da porta da minha casa treinando, seja correndo, seja caminhando. Eu detesto isso. Eu gostaria de sair para treinar na porta de um parque, na boca de uma trilha, no pé de um morro, otimizando minha vivência. Mas hoje eu cedi a aquilo que eu não queria, que era me deslocar, né? Aquilo que eu queria, que era me deslocar até um lugar legal e poder fazer meu treino. Então saí de casa caminhando com a mochila, já troquei o pavimento pela areia e estou aqui há 48 minutos me desafiando. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é caminhar ao invés de correr. A gente que é corredor, a gente quer abrir uma porteira e correr. Correr livre, correr rápido, correr. Isso aqui eu estou desafiando especificamente no dia de hoje. A outra coisa, que aí eu vou entrar diretamente na percepção da ultramaratona. 48 minutos, 4 quilômetros. Esse é o terror do atleta. Fazer um cálculo e perceber que ele está sendo altamente improdutivo, apesar de um esforço enorme. Ou seja, com 48 minutos, dava para eu já ter percorrido 10 quilômetros. Certo? É uma possibilidade. Então, essa percepção de improdutividade, ela é um desafio para os nossos momentos de treino. Porém, na minha prova-alvo, vai ter momentos em que 48 minutos não vai dar 2 quilômetros. Eu não posso ser surpreendido com uma percepção de improdutividade num momento tão importante. Então, quando eu me permiti fazer o que eu estou fazendo hoje, eu comecei a valorizar cada passo do meu percurso, cada suor, cada gota de suor que escorre na testa, porque fazem sim parte essencial do momento de romper lá a linha de chegada. Pontos para a gente ir refletindo. Então, uma vez que eu desenvolvi essa percepção, vale para mim muito mais a esperança de fazer uma prova sem ter cãibra do que a percepção de que eu gastei 2 horas para fazer no máximo 9 quilômetros. Isso aí
vai me colocar num clube de realização que não tem preço. E é sobre isso também percepção mental e emocional do Endurance. Quando a gente consegue perceber o resultado prático dos momentos de treino, quando a gente consegue confiar em alguém que te adianta uma dificuldade que você vai passar, a partir desse momento, fazer o que precisa ser feito, ele gera tanto prazer quanto fazer o treino que eu mais gostaria de fazer. Porque eu passo a pensar não no momento presente, mas eu passo a pensar no momento futuro que está definindo meu orçamento, está definindo a minha agenda, está definindo o meu cansaço, o meu repouso, está definindo o tempo de relação que eu tenho com as pessoas e com que pessoas. Então, se eu defino minha vida numa prova que vai acontecer, né? Defino a minha vida na direção de uma prova que vai acontecer daqui a 6 meses, eu posso também definir os momentos presentes com relação àquele momento futuro, fazendo um desprendimento da realidade atual para o bem de uma realidade futura. E a gente não está falando só de corrida aqui, a gente está falando de princípio básico de vida e de sanidade. Ontem foi sábado, dia de desafios, é o dia da semana que os maiores desafios acontecem. Ontem fui com um grupo de alunos aqui no Espírito Santo para uma montanha que é uma reserva estadual de meio ambiente chamado Goiapabaçu. E durante um pouco mais de 7 horas a gente pôde compartilhar aquilo que a gente gosta de fazer, compartilhar as dificuldades, compartilhar o lanche, compartilhar o bate-papo, compartilhar as realizações da semana, as coisas da profissão. E essa é uma vivência, cara, muito recompensante para o corredor sair um pouco da realidade íntima para uma realidade expandida. Para mim, enquanto treinador, também, porque consigo mergulhar mais profundamente na necessidade pessoal de cada atleta. Então, ontem foram 30 quilômetros com 1.500, lugar que eu já conheci uma parte, conheci uma outra parte desse percurso, muito legal, vale a pena treinar lá na região do Goiapabaçu, no município de Fundão, e a gente ainda deu uma esticada para o município de Santa Teresa. Aqui no Espírito Santo, e é claro, em cada estado da nossa federação, nosso interior, cada morro, uma história, uma possibilidade de vivência. Então, diversificar essas vivências é um ponto, eu diria, da minha cadeira de professor e treinador, que é muito fácil afirmar isso, mas eu digo para vocês que é uma vivência extremamente recompensante, é crucial para o atleta de endurance essa vivência de mudar o lugar onde treina, variar, de sair da sua rotina, de permitir deixar um buraco lá na sua realidade,
Sei que dói para algumas pessoas, mas você não faz tanta falta assim, cara. Você não pode fazer tanta falta assim. Ontem estava conversando com uma pessoa que ela falou assim: a gente passou muitas horas sem sinal de telefone. E eu boto o telefone no avião para preservar a minha bateria e deixo só às vezes para tirar foto. Cada vez tenho experimentado viver mais um momento, tirar menos foto. Mas ela falava assim: nossa, ela tirava o celular procurando área e não tinha, e falou assim: nossa, as pessoas já estão achando que eu morri. E aí eu falei assim: mas imagina a surpresa para elas quando daqui a umas 4 horas você voltar para a rede e elas descobrirem que você não só tá viva, mas sobreviveu a um dia sem elas. Acredita, essa ausência de uma manhã, de um dia, ela não pode ser tão importante. Se a gente, eu falo isso por mim também, tem filho, tem namorada, se a gente permite que essa presença seja essencial, a gente não vai estar livre para desenvolver a nossa pessoalidade. Essa pessoalidade desenvolvida vai ser muito mais útil na vida das pessoas que cercam a gente do que a gente ficar 100% do tempo presente. Tô pensando nisso. Pensa nisso você também.